Minha diretoria, o Douglas Costa, acabou se desculpando com a torcida do Grêmio num post do Instagram e, surpreendentemente para algumas pessoas, anunciando que vai ficar na temporada 2022 no Grêmio, mesmo na Série B. Já tinha muita gente falando de negociação com o Flamengo, com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, porque é um grande jogador, um jogador que custa caro, o Grêmio vai jogar a Série B, vai ter uma redução brutal de receita e, portanto, fica meio difícil imaginar esse cenário. Quando surgiu a ideia do Douglas Costa no São Paulo, que é o meu time, eu me lembro de ter dito aqui, ou numa live, falando, olha, cara, eu acho ele um puta craque, é um jogador que eu gosto pra cacete. Mas o que ele fez ali no Grêmio ficou puxado, ficou difícil de confiar no cara e tal, e deu pra compreender porque que um cara com talento desse, às vezes, não chega onde ele tinha que chegar. Além das contusões, né, uma postura como aquela no jogo decisivo, lá no jogo final, contra o Galo, né, contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio ganhou o jogo, mas que o Douglas Costa fez um gol inútil, entre aspas, porque ali o Grêmio estava sendo rebaixado no momento do gol dele, e ele vira pra torcida e mostra a camisa e dá tchauzinho e tal, enfim, assim, uma postura bem assim, ofensiva pro torcedor. Ele entendeu isso, pediu desculpas e tal, disse que foi uma atitude impensada na hora, que ele acabou respondendo mais gente do que ele gostaria. Pelo que ele escreveu, ele deixa claro que ele não concorda com a maneira que a diretoria do Grêmio tratou o caso dele. Eu tenho dúvida, porque eu entendo o lado dele de ter marcado o casamento dele, porque ele não sabia que os jogos iam ser adiados, então ele marcou o casamento dele fora da temporada. O Campeonato Brasileiro ia terminar domingo, ele marcou, se não me engano, terça ou quarta-feira. Então ele se programou para depois do campeonato. Mas o campeonato teve esse jogo adiado que ficou para quinta-feira, o casamento dele ficou no meio do caminho e evidentemente a diretoria do Grêmio falou, cara, olha só, nós estamos indo para a Série B. Não dá para tu fazer uma festa de casamento, levar os jogadores, tá no Rio de Janeiro, não dá, vai ficar uma coisa difícil. Eu imagino que ele deva ter levado um prejuízo, mas eu entendo o lado da diretoria do Grêmio, foi imprevisto para todo mundo e tal. Muito provavelmente o Douglas Costa ali ficou muito irritado também com questões pessoais, ou seja, a mulher dele deve ter ficado chateada, a família da mulher e tal. Não é só ele, né? Um casamento envolve muita coisa, então ele deve ter ficado muito puto com todo o entorno, deve ter sido um transtorno do cacete pra ele dentro de casa e tal. E aí ele acabou perdendo a cabeça e tal. Vamos passar por cima, vamos deixar passar, porque acho que todo mundo tem direito de errar, inclusive o Douglas Costa, e quando a pessoa pede desculpa, assume o erro, se a gente não considerar a possibilidade de perdoar o cara, então o mundo acabou, né, irmão? Porque toda vez que alguém cometeu erro, a gente tem que execrar a pessoa, então não tem jeito. O Douglas Costa agiu daquela maneira, achei errado, acho que todo mundo achou, pediu desculpa, segue o jogo, ele segue no Grêmio e tal. Muito se fala em relação ao desempenho do Douglas Costa, mas o Douglas Costa não jogou nada no Grêmio, que também não é totalmente verdade, tá? Pro que se espera do Douglas Costa, que é um jogador de Copa do Mundo e que terminou a Copa do Mundo de 2018 com a gente pedindo a titularidade dele do lado direito, é um jogador muito alto nível, né? Um jogador de times enormes da Europa e tal, então a gente espera que o Douglas Costa resolva a maior parte dos jogos do Grêmio e tal. Então, para esse sentido, nessa perspectiva, o Douglas Costa não jogou tudo que ele podia, passou até longe disso. Mas, dentro de um cenário, imaginar que o Douglas Costa jogou mal também não é totalmente verdade. E a gente tem alguns números aqui interessantes. Por exemplo, o Dudu do Palmeiras, que não jogou mal, né, jogou os mesmos 28 jogos do que o Douglas Costa nessa temporada. Pelo Palmeiras e o Douglas Costa pelo Grêmio. Cada um jogou 28 partidas. O Douglas Costa fez 3 gols, o Dudu fez 4. O Douglas deu 2 assistências, o Dudu deu 3. Né? Então, assim, não são números tão discrepantes e tal. O Douglas Costa, por exemplo, dribla muito mais do que o Dudu, participa em passes do jogo muito mais, em média 34 por jogo, o Dudu 29. Tem muito mais passes decisivos, né? Ele tem 1,4 por jogo contra 0,8 do Dudu por jogo, ou seja, o Douglas Costa é um cara que enfia a bola para deixar o companheiro na cara do gol mais vezes do que o Dudu. O Dudu perde menos a bola do que o Douglas Costa. Disputas de bola, o Douglas Costa ganha mais disputas de bola do que o Dudu, enfim. No geral, disputas no ataque, por exemplo, 11, o Douglas Costa ganha por jogo, o Dudu ganha 7. Disputas aéreas, o Douglas Costa também ganha mais. Dribles, o Dudu dá 3,9 por jogo, o Douglas Costa dá 5,7. Desarmes, o Douglas Costa também tem quase 2 por jogo, o Dudu tem 1,2. Interceptação, o Douglas Costa também, enfim. O Douglas Costa parece ter um papel coletivo defensivo mais forte até do que o Dudu, até por voltar um pouquinho mais do que o Dudu para jogar e tal. Mas enfim, os números do Douglas Costa não indicam que o Douglas Costa teve uma temporada catastrófica. Caso contrário, esses mesmos números indicariam que o Dudu, que foi uma grande estrela
do Palmeiras campeão da Libertadores, não teria números tão semelhantes ou até abaixo em alguns quesitos. Então, assim, eu não acho que o Douglas Costa jogou mal. Por exemplo, esse último jogo contra o Galo, onde ele mostra a camisa e tal, o Douglas Costa jogou pra cacete. Ah, era o time reserva do Galo, tudo bem, mas assim, o Douglas Costa jogou pra caralho. Ele cria as jogadas, se eu não me engano, do primeiro e do segundo gol e faz o terceiro, alguma coisa assim, ou cria a jogada do primeiro gol e tal. Quando ele tá dentro de um sistema funcionando, ele joga pra caralho. Agora, dentro desse time do Grêmio também é difícil você botar numa sacolinha que ele fala, olha, o time do Grêmio teve uma temporada inteira horrorosa, todo mundo jogou mal. Ah, mas o Douglas Costa, pô, ele não vai jogar bem sozinho. Então, se ele é um cara que enfia, por exemplo, uma, duas bolas, dois passes decisivos por jogo, e que chega no ataque, o Borja não faz, o Diego Souza não faz, ou a bola bate e volta, aí também não é totalmente responsabilidade dele. Poderia ter participado mais? Poderia. Poderia ter sido o cara mais decisivo nas partidas? Sem dúvida nenhuma. Não é só isso que se espera do Douglas Costa. Mas você ter um Douglas Costa numa Série B fatalmente muda você de patamar se você tiver o Douglas Costa focado jogando. Ele é um cara que na Série A, não jogando tudo que ele podia, né, ele não fez uma Série A ruim no Grêmio mesmo, contundido, chegando fora de forma e tal. Se o Douglas Costa tiver 80%, 70% do que ele sabe jogar, fisicamente e tal, dentro de uma Série B, o Grêmio vai subir com alguma tranquilidade, muito em virtude do Douglas Costa, porque ele e Diego Souza é uma dupla de ataque foda. Né? Então você tem que... E o Grêmio também não tem um time ruim. Por mais que o Grêmio tenha feito trocas ali questionáveis, né? O Grêmio pegou alguns jogadores ali, né? O Orejuela, o Bruno do São Paulo, enfim, alguns jogadores ali que você fica meio na dúvida, você fala, porra, não sei se esse cara, né? Porque não estava bem no outro time também e tal. Por mais que hajam alguns refugos ali, nesse sentido, eu acho que o Grêmio tem capacidade e tem potencial para jogar a Série B e subir com tranquilidade, principalmente por causa da gestão, organização, salário em dia e tal. Acho que o Grêmio tem tudo para subir da Série B sem susto. Né? Já não é o mesmo caso do Vasco e do Cruzeiro, mas acho que o Grêmio tem essa condição. Com o Douglas Costa, essa condição ela multiplica, ela fica muito maior porque você tem uma peça que na Série B não tem ninguém que passe nem perto de ter um jogador desse. Diferente da Série A, né? Você tem o Douglas Costa, você tem o Dudu aqui, você tem o time do Flamengo ali, o do Galo e tal. Na Série B, irmão, é o Douglas Costa e o resto. A discrepância dele para os outros times da Série B é absurdamente maior do que qualquer tipo de comparação que se possa fazer dentro de uma Série A, de uma Libertadores, etc. Então, a permanência dele, para mim, indica um grande potencial do Grêmio realmente subir sem grandes dificuldades, que eu acho que é o que todo gremista espera. Sem o Douglas Costa, o Grêmio iria subir, né, imagino eu, mas o Grêmio poderia repetir um futebol ruim. O Grêmio podia ter dificuldades nas laterais, por exemplo. O Grêmio não tem grandes jogadores ali e tal. O Grêmio podia ter dificuldades. Com ele, o jogo fica diferente. É mais ou menos, ó, fecha a casinha aqui e joga lá na frente que ele, Diego Souza, vão resolver o jogo. Né? Outro nível dentro da competição. Enfim, gostei do pedido de desculpas dele, me surpreendeu ele ter ficado, mas acho excelente pro Grêmio e para ele se recuperar dentro do clube, que é o clube dele, onde ele se formou, o time de coração dele e tal, que é assim que eu acho que todo grande jogador tem que terminar a carreira.